de agricultura. Não, de economia. Não, peraí. Ah, quem vai administrar um país vai ser um presidente e seus ministros. Sim. Tanto é que eu estou tendo a satisfação de ter o Paulo Guedes como consultor meu nessa área. Perfeito. E ter ouvido muito ele. Você fala em pontos, né? Sim. Ele quer diminuir o tamanho do Estado. 10, né? Tem que diminuir. Privatização, sim. Algumas coisas são estratégicas, eu tenho conversado com ele, dependemos do modelo. Nós não podemos simplesmente jogar para cima, e ele não quer isso também, o Paulo Guedes, jogar para cima que nós temos para abater em grande parte a nossa dívida interna. Sim, você tem que abater, mas mesmo assim, as projeções nossas, né? Mesmo você vendendo tudo no Brasil, você vai bater 20% da dívida interna, e o ano que vem vai bater 4 trilhões de reais. Então um ponto é esse. Eu tenho falado o outro ponto. Nós temos que, quem já não passou, acho que todo mundo já passou algum aperto financeiro na vida, né? Você se preocupa aqui, economizar, no caso privatizando, e o que você pode fazer é um extra. Você vai trabalhar noutra rádio, eu como militar, trabalhar à noite, alguma coisa, mesmo sabendo que é ilegal, mas você tem que arranjar um recurso para aquilo, né? Você tem que fazer, digo para ele, tem que entrar mais dinheiro em caixa sem aumentar impostos. Qual seria a fórmula para isso? É desregulamentando, desburocratizando. Eu até falei ontem algo que a imprensa está dando uma certa repercussão, né? A questão trabalhista, você tem que ter uma lei beirando a informalidade, porque ela é muito amarrada no momento. A outra questão que eu tenho conversado com ele, nós temos que agregar valor que nós temos, não é simplesmente exportar, né? Você tem que exportar sim, mas você puder agregar valor, bem-vindo. Como é que você consegue entrar dinheiro via, por exemplo, turismo? Você não faz turismo se não tiver infraestrutura e segurança. E o primeiro passo é ter segurança. Não temos segurança no Brasil. O que é agregar valor à exportação, por favor? Você, para em vez de exportar minério de ferro, vamos supor, eu falo até um absurdo aqui, né? Você, quem sabe, exporte aço, né? Eu sei disso, tá? Depende de energia para fazer o aço, uma série de coisas. E até se a economia nossa não está indo muito bem, tem um lado positivo, olha só, quem diria eu falando disso aí? Você não vai ter um blackout, porque vai faltar energia no Brasil. Eu lembro quando era garoto, tá? Meu pai ia engordar uns porcos pro Natal. O que ele fez primeiramente? Plantou abóbora. Aí 2 meses depois chegaram os porquinhos. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pensar no futuro. O que é o futuro? Tem que ter energia, tem que ter uma série de coisas. Agora, quem vai tratar disso, Vila? Com todo respeito ao senhor, tá certo? Eu peço até desculpa se houve alguma coisa que exagerei naquela última entrevista nossa. Foi ótimo, foi a intenção não é aqui eu brigar contigo, com toda certeza tu não vai brigar comigo também não, tá? Então esses pontos, essas questões são as pessoas que estão comigo, que estão chegando de forma voluntária e graciosa, graças a Deus, né? Para ter um bom plano que seja viável. Até tenho dito que o meu plano talvez seja o pior de todos, porque vai estar calcado na verdade. Há um desequilíbrio estrutural que é profundo e que pode comprometer o crescimento por muito tempo. Então, qual seria a sua primeira estratégia da sua proposta de governo? Denise, várias coisas. A primeira, nós temos que fazer uma reforma da Previdência. Não tem jeito. A reforma da Previdência, a Previdência deixou um buraco aí quase de 270 bilhões de reais no ano passado. As contas não fecham. Se a gente demorar muito, praticamente todo o dinheiro arrecadado irá só para pagar pensionista. Então, tem que ser feita uma reforma da Previdência. Segundo, o Brasil tem eu defendo a parte da privatização de empresas, porque isso não precisa ser feito da noite para o dia, isso tem que ser feito de forma planejada, mas é importante a gente dar esse direcionamento, que o Estado não vai estar atuando naquilo que ele não deveria. Terceiro, eu defendo também que a gente faça uma simplificação da carga tributária. Né, como eu já tinha comentado, quer dizer, para que as pessoas tenham mais liberdade para empreender. Isso é fundamental. No Brasil é difícil você abrir um negócio, é mais difícil você fechar. Então as pessoas precisam ter mais liberdade para esse processo. E outra coisa que nós achamos importante, 2 últimos aspectos, é uma abertura maior da economia e um novo pacto federativo, que a gente dê mais poder para os estados e municípios. Descentralizar a gestão pública é fundamental para a gente ganhar eficiência, reduzir os índices de corrupção e estar mais próximo do cidadão. E muitos privilégios e benefícios que têm que ser cortados. O Banco Mundial divulgou um estudo ano passado que mostrava que dava para fazer uma economia aí de perto de 7% do PIB, só tirando privilégio, benefício, fazendo a reforma da Previdência. Então, cortar custo, não dá mais para transferir, falar em carga tributária é algo para mim impensável, porque no fundo imposto significa você transferir dinheiro do nosso bolso para os políticos que estão aí.
Da política externa. Você fala em coisa séria e tenta debochar. Não, a questão da política externa, falando sério. Você pode ver. Um exemplo concreto da política externa nossa. Sim. A senhora Dilma Rousseff, intervalo, tá, deputado? a senhora Dilma Rousseff não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. É uma política feita pelo viés ideológico. Sim. Isso tem que deixar de existir. Tá? Eu, particularmente, vejo com bons olhos o bilateralismo. Você pode ver, fui procurado esses dias, eu sei que faz parte do Mercosul, né? Sim. Por um deputado recém-eleito, que vai fazer parte do atual presidente eleito no Paraguai. Ele quer se aproximar de nós e, logicamente, interessa. O Paraguai, eu sei que o PIB do Paraguai é menor que de muitos estados no Brasil, mas estão crescendo 7% lá. Mas o nosso exemplo não pode ser o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Nós somos um grande país, né? Eu acabei de falar para você que o PIB do Paraguai é menor que muito estado do Brasil. Perfeito, não, você tem razão. Eu sei que com toda certeza você entende muito mais economia do que eu. Só que eu sou uma pessoa muito mais humilde. Não, perfeito, mas não tanto assim. Mas a política externa, qual é a relação com os Estados Unidos e com a Europa? Deputado, Vila, desculpe, em homenagem à sua humildade. Vamos fazer um intervalo comercial. E agora, no governo do senhor, nós vamos ficar de joelhos para os Estados Unidos, para a China ou para a Europa, ou o Brasil vai cantar de galo? De jeito nenhum, a gente não tem que ficar de joelho. O Brasil tem vantagens competitivas em vários segmentos. O agronegócio no Brasil é um exemplo mundial, quer dizer, de produtividade, de capacidade de entrega. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: o que a gente precisa é colocar o que a gente tem de vantagem competitiva do nosso lado e buscar o que tem para trazer do outro lado. E mesmo com a China, não tem por que a gente ficar numa condição subalterna. O Brasil é um país rico em recursos naturais, com um povo empreendedor, trabalhador, criativo. Então, tudo isso a gente tem que mostrar. Então, eu concordo com a sua linha. A gente não tem por que ser refém nesse processo. E não precisa ser. Acho que isso que é o mais importante. Agora, na medida em que a gente abre mais as nossas fronteiras, abre mais o nosso mercado, eu confio exatamente na nossa capacidade. Agora, o que existe hoje, que é um fechamento muito grande, é uma proteção muito grande para quem está aqui. E isso quem paga a conta é o cidadão brasileiro, pagando uma carga tributária elevada e pagando ainda um valor muito alto em todos os produtos que consomem. Então a gente poderia abrir mais, e isso vai ser muito bom, por exemplo, como eu já disse, para o agronegócio, com a capacidade de exportar maior e ir para outros mercados. Então o Brasil tem que ter, a gente não precisa ter medo de abrir, porque nós somos competitivos. Um assunto que o senhor conhece muito, o problema das fronteiras do Brasil e da violência do país. Como é que o senhor vai resolver isso? Olha só, nós temos que identificar de onde vem o problema. Tá ali o paciente na mesa, né? Qual é o tumor para a gente, não é jogar água fria em cima como estão fazendo nessa intervenção federal lá no nosso estado do Rio de Janeiro. O que eu vejo de errado? Uma equivocada política de direitos humanos. Nós temos de direitos humanos. Equivocada a política. Ninguém é contra direitos humanos. É equivocada a política. Onde o viés é em cima, tratar o errado como uma vítima da sociedade. Ultimamente tivemos aqui a questão das audiências de custódia. Mas, deputado, desculpe, a pergunta era sobre fronteira. O senhor está falando de direitos humanos? Mas eu estou dando o diagnóstico da violência. Ele fez uma pergunta 3 itens para mim. Estou falando da questão da violência, o diagnóstico da violência. A política, falo muito em política de desencarceramento, tá? No meu entender, não tem que existir isso daí, tá? A questão de saidões, nós tentamos na Câmara de 7, passamos para 2 ou 3 saidões na Câmara, o Senado barrou lá. Esse próprio delegado da Polícia Federal, que havia trabalhado com meu filho aqui em São Paulo, foi assassinado por um dos bandidos, né? Estava no saidão dos Dias das Mães. E você, né, tem que realmente tirar o marginal da sociedade. Você tem que dar uma retaguarda jurídica para o policial. Você pode ver, essa menina, essa senhora que matou esse marginal na escola, né? Eu acho que ela até deu sorte porque não é eleitoral. Mas, deputado, e agora? A exemplo do que aconteceu, que está acontecendo ainda com o cunhado da Ana Hickman, que tudo indica que vai enfrentar o tribunal de júri, essa senhora tem que ser condecorada e não processada. Temos que mexer na legislação. Ela deu 3 tiros. Pelo Código Penal, mais de 2 é excesso. Ela pode ser condenada por excesso. Bem, então tem que dar uma retaguarda jurídica. Deputado, inclusive... aí é minha área, Código Penal não define quantidade de tiros para definir o excesso, viu, deputado? Eu posso até estar equivocado, tudo bem, mas o que eu tenho de prática é excesso.
Dá mais de 2 tiros. A legítima defesa fala no excesso. Inclusive, olha só, então olha, já que eu estou entendendo o assunto, por favor. O caso da Ana Hickman, a acusação do MP não, é excesso de legítima defesa. Por que excesso de... Porque deu mais de 2 tiros e foi na cabeça. Exatamente. Então chama-se... Inventa-se no Brasil muita coisa. Excesso de legítima defesa. O que a gente tem que fazer no fundo, e aí falando da segurança como um todo, quer dizer, a gente tem que melhorar o processo como um todo e mostrar para o criminoso acabar com o senso de que há uma impunidade no Brasil. Então, no Brasil, você investiga pouco, prende pouco. Quando prende, fica pouco tempo preso. Então, tem uma série de processos que têm que ser alterados. Eu entendo que a gente tem que aparelhar melhor a polícia. Mais tecnologia, quadros mais treinados, ter uma integração maior do governo federal, estadual e do municipal. A gente não tem uma coordenação nesse processo. Então, tudo isso teria que ser colocado para funcionar.